Oiê, beleza? Vou começar agora uma série de vídeos sobre funções orgânicas, como reconhecer, como dar nome e algum detalhezinho sobre uma ou outra. Solta a vinheta! Show! Então hoje as funções serão ácido carboxílico e cetona, tá? Olha só, a pegada dessas aulas que o Jamal vai fazer com você, essa série de aulas, né, de funções orgânicas, é um pouquinho mais detalhada do que uma aula que eu já gravei no canal, que é uma revisão de funções orgânicas que está aparecendo aqui em cima. Se você quiser assisti-la, é algo mais simples assim, mais direto, mais assim, olha, o que você precisa saber do básico, tá? Eu vou aproveitar aqui, nessa série de aulas, para trabalhar um pouquinho mais nomenclatura, um detalhe ou outro, com mais calma. Show? Então vamos começar? A função que eu trago hoje, como primeira, é ácido carboxílico. Tudo bem, e aí a gente começa por onde, Jamal? Eu acho muito legal, eu falo isso direto para os meus alunos, que a gente tem que começar com reconhecimento. Você tem que olhar para a cadeia e saber que ela é um ácido. Senão não adianta, tá? Então tá, vamos lá. Como reconhecer a função ácido carboxílico numa cadeia? Você vai ter que achar esta região, vamos chamar de região assim, tá? Essa região, esse grupo de átomos no composto. Geralmente tá lá na sua direita. Geralmente, tá lá na direita, tá bom? Mas não é uma regra. Então eu tenho que achar isso aqui, ó. C-O-OH. Lembro você que a região C-O é chamada carbonila na orgânica. Se eu tiver a carbonila ligada na hidroxila, tudo isso aqui recebe o nome de grupo funcional carboxila. Se a tua cadeia tem carboxila, ela pertence à função ácido carboxílico. Tudo bem? Para você gravar carboxila, eu vou deixar uma dica. Faça assim comigo, ó. C-O-OH carboxila. E bata 3 vezes na madeira, na sua mesa, que é para espantar o mal-olhado. Eu falei isso na aula de revisão, espantar aquele mal-olhado do seu concorrente, sabe? Ah, você não vai passar. Eu vou passar em primeiro. Olha que coisa bonita. Então, olha só, também se passar em segundo, o importante é passar, né? C-O-OH carboxila. Beleza? Isso meio que, essa sequência meio musical fica na sua cabeça, tá bom? C-O-OH carboxila. Maravilha, só não vai me bater na hora da prova do vestibular, porque, olha lá, hein, você vai ser convidado ou convidada a fazer uma nova prova o ano que vem. Tá? Olha só, seguindo. Agora, a carboxila pode vir aberta, sim, olha que beleza para você. Mas ela pode vir fechada. E você tem que estar preparado para reconhecer isso também. Fechar a carboxila, o vestibular pode fechá-la assim, C-O-O-H, isso é carboxila, é ácido carboxílico. Pode fechar assim, CO2H, carboxila, ácido carboxílico. E até em grafia de bastão. Em grafia de bastão a gente faz C-O-O-H. Né? Então isso aqui é uma carboxila apresentada numa cadeia que está em grafia de bastão. Show? Esse R aqui é uma simbologia geral para um resto de cadeia, para um pedaço de cadeia. Pode até ser hidrogênio aqui, tá bom? Não vai deixar de ser ácido. Olha, reconhecido ácido, vamos trabalhar um pouquinho o nome? Vamos fazer juntos? Nomenclatura, como que eu faço? Coloquei aqui IUPAC, tá? Que eu vou trabalhar esse sistema aqui com você, que é a nomenclatura oficial. Bom, maravilha, professor. Então vamos começar. Ó. Primeira cadeia é um ácido carboxílico, C-O-OH carboxila. Maravilha. E como eu faço para dar nome? Bom, a IUPAC recomenda o uso da palavra ácido, mas a gente vai usar porque todo vestibular usa. Então simplesmente eu começo escrevendo a palavrinha ácido, olha que legal, ácido, e venho com o prefixo do número de carbonos, o infixo para dizer o tipo de ligação entre carbonos. Tá, vamos voltar um pouquinho? Prefixo do número de carbonos, MET, ET, PROP, BUT, PENT. Tem uma aula no nosso canal gravada sobre nomenclatura de compostos orgânicos, está aparecendo aqui em cima, tá? Se você esqueceu ou se você tem essa dificuldade, assiste essa aula, tá bem legal. Show? Então aqui, MET, ET, PROP, BUT, PENT, quantidade de carbonos. O infixo é AN, EN ou IN. Geralmente esses 3, né? Para dizer o tipo de ligação entre carbonos, AN simples, EN dupla, IN tripla. E o sufixo para eu informar o corretor que é ácido carboxílico é o sufixo oico. Então vamos lá? Um carboninho, prefixo para um é MET. MET, maravilha. Não tem outro carbono para eu fazer dupla ou tripla.
Então eu vou usar an. Ah, mas tem uma dupla, eu não uso em. Não, 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 a dupla precisa ser entre carbonos. Legal? Então aqui, ó, vamos seguir. Não tem outro carbono para fazer dupla ou tripla, eu uso an. Ácido mete com metan. E aí eu coloco o sufixo oico ali no finalzinho, fica ácido metanóico. Ácido metanóico. Esse é o nome que a gente pode chamar assim, o nome recomendado pela IUPAC, o nome de caráter oficial que a gente fala. Mas esse ácido tem um outro nome, tá? Eu vou colocar aqui dentro de parênteses. Ácido também, esse aqui pode ser chamado de ácido fórmico. Fórmico. Fórmico remete a formiga. Isso mesmo, esse ácido aqui é usado como material de defesa pelas formigas, está presente nas formiguinhas, tá? Então por isso que a gente fala ácido fórmico, tá bom? Cuidado, porque às vezes aparece o nome ali dentro do parênteses, né? Professor, esse nome dentro do parênteses? Esse nome dentro do parênteses seria um nome, vamos chamar assim, de usual. Alguns autores usam a palavra vulgar. Seria um nome que não segue essa regra, mas é um nome aceito para o composto, tá bom? Segundo composto, vamos lá, ó. 2 carbonos em grafia de bastão, 2 carbonos. Tem a carboxila, é ácido, bora escrever o nome do cara. Ácido, prefixo para 2 carbonos, 2, et. Et. Ligações entre os carbonos, ou a ligação, que é só essa daqui, simples, usa an. Ácido carboxílico, eu uso oico. Ácido etanóico. Eu, humildemente falando, na minha opinião, eu acho esse ácido o mais famoso de todos, talvez o mais conhecido, o mais importante. O ácido etanóico também pode ser chamado de ácido acético. Ácido acético. Acético. Esse ácido acético, ele está presente no vinagre, o etanóico está presente no vinagre. Então, como o vinagre, colocamos assim, só para não estender tanto, está presente no nosso cotidiano, ácido acético pode ser um ácido, já foi cobrado várias vezes nos vestibulares, é um ácido muito forte. Ácido acético, ácido do vinagre ou ácido etanóico. Grave isso. E aqui de baixo, ou aqui embaixo, né, nós temos um ácido. Bom, deixe-me colocar o nome que provavelmente você vai encontrar, tá? Esse ácido aqui, o nome mais trabalhado para ele, mais usado, mais cobrado, é ácido benzoico. Benzoico é um nome mais forte para ele, vamos colocar assim. Seria uma ideia de ácido carboxílico, que acaba em oico, e o ácido com benzeno. O menor ácido com benzeno que você consegue fazer é esse. Você vai ter o benzeno e precisa ter um carboninho fora para fazer a carboxila. Ácido benzoico. Ah, legal, Jamal. Mas tem uma maneira de dar nome para esse cara que é um pouquinho diferente de benzoico, que pode ser cobrada e eu chamo atenção para ela, viu? Poucas vezes eu vejo esse nome num vestibular ou às vezes num artigo que a gente está trabalhando, enfim, com ácidos carboxílicos. Uma outra opção de dar nome é assim, ó, você localiza a cadeia principal. A cadeia principal é a cadeia onde o seu grupo funcional está. Então, eu tenho uma cadeia aberta com um carboninho e uma cadeia fechada com 6 carbonos, que é o benzeno, né? A cadeia aromática. Só que, mesmo que a minha cadeia... A gente aprende que a cadeia principal é a maior sequência possível de carbonos, né? Mas quando tem grupo funcional no composto, a cadeia principal é a maior sequência que contenha o carbono do grupo funcional. Numa situação de cadeia mista, parte fechada, parte aberta, a cadeia principal, mesmo que não seja a maior, é a cadeia onde o grupo funcional está. Então aqui, olha, eu vou falar que essa cadeia pequenininha, aqui, ó, esse pedaço pequenininho é a nossa CP. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. O que é CP, Jamal? Cadeia principal. Sobra para esta parte aromática ser o nosso substituinte. E aí, quando o benzeno é substituinte, talvez você tenha aprendido como radical, ele é chamado não de benzil, e sim de fenil. Então repare bem, se a gente seguir aquelas regras daquela aula de nomenclatura que eu já citei, que apareceu aqui em cima, a gente começa fazendo o seguinte, né? Como é ácido carboxílico, eu preciso falar a palavra... Falar não, né? Escrever a palavra ácido. Então vamos lá. Ácido, maravilha, Jamal. Ácido, legal, ácido. E aí eu venho falando primeiro o substituinte, ácido fenil, tá? Ácido fenil. E falo o nome da cadeia principal. A minha cadeia principal tem um carbono, prefixo para um met. Como não começa com H, você pode colocar tudo junto, segundo a nova regra ortográfica. Ácido fenil met não tem aqui a ligação entre os carbonos, né? Só tem ele. Então, não tem outra para fazer dupla ou tripla. Eu uso an
E aí eu coloco o óico. Fica ácido fenilmetanoico. É uma outra opção de nome para esse ácido pouco usada pelos alunos, pouco cobrada pelo vestibular, mas fica como uma dica. Legal? Eu acho que tá bacana, tá bom? A gente vai ficar por aqui em ácido carboxílico. Agora vamos dar uma olhadinha em cetona. Legal! E aqui a segunda função da nossa aula, que é a função cetona. Bora reconhecer? Então, para eu saber que a minha cadeia é uma cetona ou que a função presente nela é a função cetona, você tem que achar isso aqui, ó. Essa região aqui, ó. C dupla O, C, C. Ou seja, uma carbonila, que é a região C dupla O, que eu costumo falar assim, ligada em 2 carbonos. Ah, não importa o que tem para cá, não importa o que tem para cá. C dupla O, C, C. C, 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 cetona. Pegou aí o macetinho? C dupla O, C, C. C, 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 cetona. Isso pode ficar até musical. C dupla O, C, C. C, 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 cetona. Fiz uma viradinha. Mas tem um vídeo no nosso canal com dicas, com macetinho, com musiquinha aí para te ajudar a não ficar decorando isso aqui, né? Porque a orgânica ela tem uma carga de decoreba muito pesada. O ideal seria a gente tentar tirar um pouquinho isso da nossa vida, né? Então, olha só, essa C dupla O então é carbonila, você tem que achar uma carbonila entre 2 carbonos. Aqui é um exemplo, tá? Uma vez que você já pegou a ideia de como reconhecer uma cetona, eu convido você a dar nome, nomenclatura oficial. Você vai usar o prefixo da quantidade de carbonos, mais o infixo an, en ou in para falar o tipo de ligação entre carbonos, e o sufixo cetona. Aliás, sufixo cetona não, né, Jamal? O sufixo ona, que é para cetona. Grava assim, cetona acaba em ona. Ona, ona, cetona. Cetona, ona, 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 cetona, ona, ona, cetona, cetona, ona, ona. Você precisa repetir exatamente assim para passar, né? Senão... Bora dar uma olhadinha nessa primeira, ó. 1, 2, 3 carbonos. Cara, você tem 3 carbonos ali. Então vamos lá, prefixo para 3. Prop. Mas que fácil. Prop. Maravilha. Se você me permite, eu vou colocar um pouquinho para cima isso aqui, porque nós vamos ver outro nome para essa cadeia. Então vamos colocar um pouquinho arriba. Prop, prop. A ligação entre os carbonos é simples, você usa an. An, boa. E o sufixo que é uma cetona, né? C dupla O, C, C, você usa o sufixo ona. Fica propanona. Propanona. Ah, professor, tem outro nome? Tem. Esse composto aqui é vendido aí comercialmente como acetona. Na verdade, é este composto, por exemplo, em contato com água. Acetona, solvente de tintas, tipo teu esmalte, tá bom? Legal? Propanona acetona. Show, professor. E aqui embaixo? Aqui embaixo tem uma cadeia, uma cetona, né? C dupla O, C, C, uma cetona maior. Uma coisa que eu quero deixar para você é o seguinte. Cetonas, presta bem atenção nessa dica, cetonas que tiverem 5 carbonos ou mais, você vai ter que numerar a cadeia para dizer, por exemplo, onde a carbonila C dupla O está. Repetindo, cetonas com 5 ou mais eu numero para falar onde a carbonila está. Tudo bem? Com 4 não precisa, com 3 também não. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6... Enfim, eu tenho mais do que 5, eu vou precisar numerar. Quando você vai numerar uma cadeia, lembre-se que você começa numerando, se tiver grupo funcional, por exemplo, aqui tem a C dupla O, você numera mais próximo de grupo funcional. Eu vou pular aqui um trecho, porque naquela aula que eu citei agora há pouco, de nomenclatura, uma aula bem bacana, bem completa, lá eu explico como achar a cadeia principal, lá eu explico como numerar melhor um composto. Aqui a nossa cadeia principal, por exemplo, pode ser essa daqui, ó, que está, digamos assim, mais horizontalmente aparecendo para você. O que ficou para fora dessa cadeia principal é um CH3, que nós chamamos na orgânica de substituinte metil. Então aqui eu tenho um metil. Eu tenho um metil nessa cadeia e isso vai ser importante na hora de dar nome, né? Me permita colocar o metil aqui do ladinho só, para eu ganhar um quadro. Metil. Ok. Bom, então aqui agora a gente vai numerar, né? A carbonila, né, ela prevalece com relação ao substituinte. Tem uma aula no canal que fala isso também, tá? Então agora eu vou numerar mais próximo da carbonila. 1, aqui ó, começa da pontinha, sempre da ponta, né? 1, 2, 3,
4, 5, 6. Maravilha, numerei. E aí eu começo falando, quando tem substituinte, por exemplo, o metil, eu começo falando qual é e onde ele está. Eu tenho um metil no carbono 5, então o nome desse composto começa 5-metil. O que você quis dizer com isso para quem está lendo, né? No carbono 5 eu tenho um substituinte metil. Falou aonde todos os substituintes estão? No caso, só tem um metil? Falei, professor. Agora vai falar o nome da sua cadeia principal. Cadeia principal começa com 6 carbonos, prefixo para 6 é X. Começa com H, então eu preciso colocar um hífen, tá? Fica tracinho X, certo? Bom, professor, e agora? O tipo de ligação entre os carbonos? Só simples. Então eu coloco an. Maravilha. E eu preciso falar onde a carbonila está. Antes de você falar o ona, que é sinal de que é uma cetona, sinal de que tem a carbonila entre carbonos, você vai falar onde essa carbonila está. Essa carbonila ficou na cadeia principal no carbono 2. Então aqui agora, toma bastante cuidado. Antes de falar o ona, você coloca um 2, sempre lembrando que número de nome separa por tracinho, e aí no fim coloca o ona. Com isso aqui, você quis dizer o seguinte, eu tenho a carbonila de uma cetona no carbono 2. Então é o 5-metil-hexan-2-ona, que o Jamal fala 5-metil-hexan-2-ona. Antigamente, não é mais para ser feito assim, mas alguns vestibulares ainda fazem. Coloca-se esse 2 fora, aqui, um pouquinho antes do X, né? Fica 5-metil, 5-metil, 2-hexanona, tudo diretão assim. Só que esse 2, hoje a IUPAC recomenda que ele seja colocado mais próximo da informação que ele quer te passar, que é a posição da carbonila, que é a posição ali, aí eu coloco 2-ona, tá bom? A gente viu a cetona muito conhecida, essa cetona aqui, né, a propanona, na minha opinião, é a mais conhecida das cetonas, e também uma cetona um pouquinho mais avançada, uma cadeia ramificada, tem um carbono terciário, enfim, um nome um pouco mais complexo. Maravilha? Então até a próxima aula. Se você gostou, deixa o seu gostei, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e eu te encontro na próxima aula. Tchau, tchau!